Olá, muito boa tarde. Com imenso prazer, mais uma vez, estamos ao vivo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre mordomia cristã. Então, através desse primeiro vídeo, nós vamos começar com uma série de estudos sobre mordomia cristã. Ele vai englobar tanto a sua vida profissional, sobre o seu tempo, sobre a sua comunhão com Deus, sobre como você tem administrado o seu tempo, os seus bens e seus talentos. Então, eu acredito que vai um bom tempo aí, vai vários temas, várias lives, vários vídeos. Então a gente vai estar trabalhando sobre isso. Vamos estar comentando, lendo algo que é muito importante na nossa vida, que é a mordomia cristã, ou a mordomia no ato de servir a Cristo, servir ao próximo e servir a você mesmo, como você tem administrado a sua vida. Então, nesse primeiro vídeo da série de vídeos sobre mordomia, nós vamos estar falando sobre isso. E especialmente hoje, estaremos começando sobre mordomia cristã. O que é a mordomia cristã? Então, vai preparando o seu coração, vai preparando aí a sua mente. Se você tem alguma dúvida, quiser colocar aí nos comentários, a gente vai procurar responder à medida do possível. Aquilo que nós não conseguirmos responder no momento aqui da live, com certeza estaremos enviando a resposta ali no privado ou no direct, beleza? Então, que Deus venha a ser louvado na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu sempre tenho comentado nas lives, eu tenho comentado na minha casa também, que essa página que eu tenho no Instagram, ela é bem eclética. Então ela tem um pouco de eventos cristãos, né, porque eu sou uma pessoa cristã, mas também tem um momento assim de lazer, um momento que eu estou na academia, no momento que eu estou fazendo um pedalzinho aí de bike, tem momentos aí que eu estou ouvindo, estou colocando um vídeo retrô. Então assim, é bem eclético mesmo. Então são coisas boas, são coisas assim que faz bem para a sua vida emocional, para a minha vida emocional. Então isso é muito bom. Isso é muito bom quando a gente tem essa temperança na nossa vida. Mas nunca esquecendo, nunca perdendo a nossa essência, beleza? Então, vamos começar com uma leitura inicial que se encontra no livro de Lucas. Lucas capítulo 12. Do versículo 42
ao versículo 48, que diz assim: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade eu vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, em nenhuma hora que ele não sabe, esse pará-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e a que muito lhe confiou, muito mais se pedirá. Amém? Assim diz a palavra do Senhor Deus. Muitos usam esse texto de Lucas 12, eles usam apenas um versículo isolado, que é: o que é muito dado, muito é cobrado. Só que o contexto disso não fala somente isso, que é muito dado, muito será cobrado. O contexto nós acabamos de ler, que ele fala que o Senhor um dia virá pedir contas. Ele vai pedir conta. Ele vai pedir conta do seu tempo, do que você está fazendo com o seu tempo. Ele vai pedir conta de como você está tratando a sua casa, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Ele vai pedir conta de como que você está atuando lá no seu ministério, lá na sua igreja. Ele vai pedir conta de como que você está indo lá no seu âmbito profissional, lá onde você está trabalhando. De como você está atuando, como que você está operando, como que você está trabalhando. Então não é somente algo religioso, como muitos afirmam. Deus só vai cobrar aquele que não faz nada dentro da igreja. Não. Deus, o Senhor, virá e vai pedir, vai prestar contas de tudo aquilo que Ele nos emprestou. A Bíblia fala, através de Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempo para tudo nesse mundo, nessa terra. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de tirar aquilo que se plantou, há tempo para tudo. Então, quando o Senhor Jesus vier, Ele vai pedir contas. Lembre-se, aquele que sabe que Jesus vai pedir conta e não faz aquilo que é para ser feito. Tem coisas que é bom a gente fazer aquilo que nós gostamos de fazer. Dura coisa é você fazer aquilo que você não gosta de fazer, mas você precisa fazer. Ou você não quer fazer, mas você precisa fazer. Porque se você não fizer, quem que vai fazer? Então, aquele que sabe que é para fazer e não faz, será cobrado. E aquele que não sabia que era para fazer, será cobrado. Só que de uma forma diferente. Aquele que sabe que é para fazer tal função, aquele que sabe que é para fazer tal situação e não faz, a cobrança desse será maior do que aquele que não sabia que era para fazer. O texto diz assim, no versículo 46, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e uma hora que ele não sabe,
e separá-lo-á, e lhe dará sua parte com os infiéis. No 47 diz assim: e eu, servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou. Quer dizer, aquele que sabe que era para fazer e não fez, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. A cobrança será maior. Diferente do que se diz no 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Olha a diferença. Então, enquanto não há lei, não há pecado, não há julgamento. Enquanto eu não sei o que é errado, o que é certo, teoricamente falando, eu serei isento de coisas maiores na minha vida, punições maiores. Mas a partir do momento que eu sei que é errado, a cobrança será maior. Se eu passo numa via onde que a velocidade é controlada, 60 km por hora, e eu não sei que ali eu posso recorrer, porque não tem placa, não tem nada dizendo. Possivelmente eu conseguirei excluir aquela multa, não pagar aquela multa dentro da lei. Mas a partir do momento que eu sei que ali tem um radar, e independente se tem uma placa avisando ou não que ali é passível de multa, e eu passo sabendo que ali tem esse radar registrando, então como que eu vou chegar e vou falar para o juiz, vou chegar e vou falar, não, eu não sabia? O juiz simplesmente ele vai perguntar, mas você não é morador da região? Quantas vezes você passa na semana ali? Se eles puxarem a ficha, registros de câmeras ali daquela região, vai ver que você passa várias vezes ali. Então, aquele que sabe o que é para ser feito e não faz, é passível de açoites. Então a colheita é amarga. Então, nesse primeiro vídeo sobre mordomia cristã, cristão, irmão, é todo aquele que segue a Cristo, independente de denominação. Independente se você é evangélico, se você é católico, se você é ubandista, se você frequenta a mesa branca, você é sempre bem-vindo aqui nas lives. Você tem toda a liberdade de fazer pergunta, mandar ali um oi, um aceno ali com a mão, beleza? Porque Cristo ele veio para todos. Primeiro Cristo veio para os seus, que seriam os judeus, mas os seus o rejeitaram, e ele veio para aqueles que não faziam parte da mesa, como diz a mulher samaritana, que mulher Ciro-Fenícia que estava ali, que a Bíblia fala que até os cachorrinhos se alimentavam dos farelos que caíam da mesa do Senhor. Então, a graça salvadora de Jesus Cristo alcançou todos nós. Começou pelos judeus e se expandiu por toda a terra, geograficamente falando. Beleza? Então, que Deus venha ser louvado na sua vida, na minha vida, e que nessa lição, que é a mordomia de tempo, de bens e de talentos. Então, nós iremos começar aqui sobre o que é a mordomia cristã. A mordomia cristã diz assim: o conceito de mordomia. O conceito de mordomia nada mais é do que a palavra vem do latim majordomo. Ele significa o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, econômo, dicionário Aurélio. Então, assim, o mordomo, ele vem numa palavra latim, major,
mordomo, e significa o criado maior da casa. Então, o mordomo nada mais é que uma pessoa que serve. Ele, quando você vai, uma figura bem conhecida aí dos quadrinhos, né, que eu gosto muito, é o Batman. Então ali tem o Alfred, que é o mordomo da casa. Além dele ser o mordomo da casa, ele é o guarda-costa do Batman. E muitas das vezes ele se veste até com a roupa do Batman para poder salvar o próprio Batman ali, que seria o personagem, que agora esqueci o nome dele. Então, assim, para você ver a importância que um mordomo tem na vida de uma pessoa. Ele é o criado maior da casa. Se você se considera um servo, se você se considera uma pessoa que ajuda, que congrega, que está presente, que gosta de ajudar, que você é uma pessoa que está sempre presente, você é um mordomo. Você pode ser chamado de mordomo. Então o mordomo, ele é um criado maior da casa. Na Bíblia, a função aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras. Tanto no Novo quanto no Novo e no Antigo Testamento, essa função corresponde a um administrador. Então, se você tem uma função, veja só, entenda bem, se você tem uma função em uma empresa, você pode ser considerado como um mordomo daquela empresa. Se você tem uma função em uma igreja, um encargo em alguma função na igreja, você pode ser considerado um mordomo. Se na sua casa você ajuda nos afazeres, você também é um mordomo. Só que com palavras diferentes. Aqui no estudo diz que o mordomo, no Antigo e no Novo Testamento, ele é considerado um administrador. Ele administra. Isso é o que nós iremos estudar hoje, sobre mordomia e sobre o mordomo. O mordomo, o conceito do mordomo é justamente isso, ser um administrador. E à luz do Novo Testamento, os líderes espirituais têm maior responsabilidade perante o Senhor da igreja, que está em Lucas, capítulo 12, no versículo 48, que no início da live nós falamos sobre isso. No início da live diz assim: mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito se confiou, muito mais lhe pedirá. Então, às vezes a pessoa está numa empresa trabalhando e de repente o que acontece é o seguinte: a pessoa ela recebe uma promoção, nível 2, nível 3, liderança. Então, algo a mais foi dado para ela e consequentemente será uma cobrança, também virá. Então, essa cobrança será maior do que daqueles outros subordinados. Então, para você ver a importância que é um administrador, de ser um mordomo. Então, continuando aqui, o mordomo, ele é o administrador. E a mordomia, a palavra significa cargo ou ofício do mordomo, mordomado. Sua origem está no termo grego, oikonomia, que vem da palavra economia, que é o brasileiro, né? Então, oikonomia, que é uma palavra grega. Por isso, a encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel, no capítulo 16 de Lucas. Vamos ler o que se diz lá. Lucas, capítulo 16, do 2 ao 4. Diz assim: e ele chamando-o disse: que é isto
que ouço de ti. Presta as pontas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha, e eu sei que hei de fazer, para que quando for despossado da mordomia, me recebam em suas casas. Então, se o mordomo é o administrador, a mordomia são tudo aquilo que o mordomo é direcionado a fazer. Precisamos ficar atento com isso. Na Bíblia, a mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus no seu comportamento diante do Pai e dos homens. Então a Bíblia, ela vai falar que a mordomia, tudo que você faz para Deus, e isso no âmbito religioso, tudo que você faz dentro de uma instituição religiosa é mordomia. Mas tudo que você faz no âmbito empresarial, familiar, também é mordomia. Então nós precisamos ficar atento com isso, que será cobrado, mais cedo ou mais tarde será cobrado. Fique sem fazer um afazer na sala de aula, sem fazer suas lições, sem fazer um questionário, sem preencher um questionário, sem preencher ali uma prova. A cobrança virá. E no final dessa cobrança, se você não tomar atento, a nota virá. E a nota às vezes não vai ser aquela que você esperava para poder passar de ano. E você vai ter que repetir. Vai ter que ir para a recuperação, refazer, até você conseguir. Mas vai chegar um momento que você vai se cansar disso. E você não vai querer. Então aqui no versículo 2 ao 4, no capítulo 16 de Lucas, vai falar justamente isso. Que quando o Senhor vier e requerer aqueles talentos, tudo aquilo que foi deixado para o seu mordomo administrar, e ele não administrou, ele será despossado, ele será tirado, ele será extraído, e ele não terá lugar para onde ir. Ele fala aqui: cavar não posso. Quer dizer, ele não pode trabalhar porque não é a função dele. Como que uma pessoa que trabalha em um escritório, tem as mãos lisas, nunca trabalhou em carpintaria, nunca pegou numa enxada, como que ele vai trabalhando numa construção civil, como que ele vai vingar lá? Ele terá muita dificuldade. Cavar eu não posso. Mendigar tenho vergonha. Então, poxa vida, se ele não consegue trabalhar em outra coisa, se ele tem vergonha de pedir, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer de fome. A família dele vai passar necessidade. Então, o que precisamos fazer então? O que precisamos fazer? É a administração dos seus bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Assim, nossas faculdades espirituais, emocionais e físicas são objeto da mordomia cristã. Por isso, esta mordomia está ligada ao ensino da palavra de Deus. Tudo que nós precisamos, tudo que você precisa para você andar, ir bem, caminhar bem, se dar bem na vida, você encontra na palavra de Deus. Tudo que você precisa. Como que você vai administrar a sua vida, como que você vai administrar os seus talentos, como que você vai administrar os seus ganhos. Você consegue através da luz na palavra de Deus. Amém? Vamos caminhando aqui. A função do mordomo corresponde ao administrador, e a mordomia
na Bíblia refere-se à administração dos bens espirituais e materiais. Lembrando agora sobre Neemias. Neemias, quando estava preso no cativeiro babilônico, ele pediu cartas ao rei, porque ele estava com o semblante caído. E o rei perguntou para ele assim: poxa, por que está triste o seu semblante? E Neemias chega e fala para o rei: Senhor meu, como que eu posso estar contente, feliz, alegre, sendo que eu moro num palácio desse, como do bem, do melhor, do bom e do melhor, e os meus entes queridos, minha família, estão com as casas destruídas, estão com os muros derribados, a minha cidade está um caos. E aí o rei falou assim: o que posso fazer para você, para mudar esse semblante? E Neemias fala para ele: Senhor, me dê cartas para que eu possa chegar na minha cidade, reconstruir os muros que estão derribados, avivar aquela cidade, animar aquele povo. E o rei deu cartas para ele, abençoou ele com lenha, abençoou ele com toda a provisão que precisava para a viagem, material de construção para reerguer os muros de Jerusalém. Deu tudo aquilo que ele precisava, que ele necessitava. E Neemias, chegando na cidade aonde que ele estava alojado, que sua família estava alojada, reergueu os muros de Jerusalém e principalmente ele restituiu o culto a Deus. Então, no momento em que tudo estava destruído, até o culto a Deus, ele já tinha sido interrompido. Porque como que você vai adorar a Deus triste, chateado? Então, você tem que tirar forças da onde você não tem para você poder fazer isso. E Neemias fez isso. Ele restituiu o culto a Deus, que é o espiritual que diz aqui no estudo. Ele fala sobre o culto, diz assim: a função do mordomo corresponde ao administrador. O administrador. Neemias era o administrador daquele reinado. Olha que lindo. Neemias era o administrador daquele reinado. A mordomia na Bíblia refere-se à administração dos bens espirituais, que era o culto a Deus. Ele queria restituir o culto a Deus, que já não existia mais o culto a Deus. Os sacrifícios oferecidos, os louvores oferecidos a Deus não existia. E aos bens materiais. Então ele restituiu, ele reestruturou, ele edificou aquela cidade novamente, fortificou-a. Então, a função do mordomo é uma coisa linda de Deus na nossa vida. Se você tem uma função, tanto espiritual quanto material, física, humana, se você tem um encargo em alguma coisa, dentro da igreja ou no seu trabalho, seja um mordomo exemplar, seja aquele que salva aquela pessoa que está à beira da morte, à beira da falência, à beira de ser dispensado, seja aquela pessoa que ajuda, seja aquele companheiro, e Deus vai te abençoar. A proposta básica desse primeiro tópico é explicar o conceito de mordomo e de mordomia. Então, assim, podemos entender sobre isso. Podemos entender sobre isso. Que Deus, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos, imaginamos, queremos, porque Deus, Ele é maravilhoso. Neemias, para nós podermos depois dar uma pesquisada melhor sobre esse episódio que aconteceu na Bíblia. Então, o mordomo é o administrador,
A mordomia é tudo aquilo que o administrador executa. A mordomia do amor cristão, olha que lindo, a mordomia espiritual do cristão. O que nós podemos entender com isso? Podemos entender que tudo aquilo que nós fazemos para Deus, principalmente para Deus, e automaticamente isso acontece para os homens. Porque não podemos ser duas faces, ter duas caras, two-face, não podemos. Precisamos ser uma face só, uma pessoa só. Precisamos ter a mordomia espiritual, ter o amor de Deus na nossa vida. A mordomia cristã deve ser de grande valor a prática do amor. Certa vez um fariseu resolveu testar Jesus quanto à sua visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. Ele conhecia bem os 10 mandamentos. Abordando Jesus, indagou-lhe, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E isso nós encontramos lá em Mateus 22, no versículo 26. E Jesus respondeu-lhe de maneira sábia, serena e consistente. Veja só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, o nosso Senhor não aceita dominar apenas parte do nosso coração. Ele requer por completo. Então, amarás o Senhor teu Deus, o meu Deus, de todo o coração. Não é pela metade. Não é fracionado. O nosso amor para com Deus não pode ser fracionado. Eu vou dividir um pouquinho com Jesus, um pouquinho com Maria, um pouquinho com Bastião, um pouquinho com Serafim, com Anakim, com Benjamim. Não. Tudo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração. Ele o requer por completo. Quanto a isso, ele nunca fez concessões. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus fala. Quem não ajunta, espalha. E é verdade isso daí. Tem pessoas que elas se aproximam de você não para agregar. Tem pessoas que se aproximam de você para saber como que você está, para saber como que está a sua vida, e para, às vezes, colocar ali picuinha, colocar lenha na fogueira, fazer uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali. E daí? Como que está a sua vida? Os seus pensamentos, o seu coração com Deus? O mandamento revela o objeto da nossa mordomia de amor. Fazer o bem ao próximo de forma concreta, com obras que revelam a nossa fé. Não adianta eu falar que eu amo o irmão e torcer para que ele vá de mal a pior. Não adianta eu dizer que eu amo o meu amor e torcer para que a vida dele vá de morro abaixo. Então, precisamos entender isso. De toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Aqui o Senhor Jesus enfatizou que, além de todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma, todo o pensamento de uma pessoa. Essa é a base bíblica doutrinária para dizer que a mordomia cristã valoriza a interioridade do crente, da pessoa que procura fazer o melhor. Logo, absolutamente tudo no interior da pessoa que serve, que segue a Cristo, o coração, a alma, o pensamento devem estar voltados para Deus, que é o centro de todas as coisas. Quando você faz algo, quem está sendo o centro das coisas na sua vida? Para quem que você está fazendo? Como que você está fazendo? Como que você está executando a mordomia? Como que você está fazendo? Será que você pega
quando você pega uma xícara assim, ó, para lavar? Será que você coloca um sabãozinho na bucha, esfrega bem bonitinho e coloca de novo? Ou será que você pega, só passa uma aguinha ali e põe, com gordura e tudo? Como que você faz lá no seu trabalho? Você que trabalha lavando copos, lavando uma louça, ou higienizando algum produto para poder enrolar, empacotar, guardar para ser enviado para um cliente. Como que você está fazendo isso? Será que você está fazendo de qualquer jeito? Como que você está trabalhando essa mordomia lá no seu trabalho? Como que você está fazendo isso lá na igreja que você frequenta? Quando você é condicionado você está escalado ou você se prontifica a lavar o banheiro, passar um pano ali no espelho, como que você faz isso? Lembrando que as pessoas usarão aquilo dali, mas entendemos que ali é a casa de Deus, porque é falado sobre a palavra de Deus. Como que você tem executado os trabalhos dentro do âmbito espiritual da igreja eclesiástica que você está frequentando? O segundo maior mandamento diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Encontramos lá em Mateus 22, 38. O segundo maior mandamento enfatiza que, na medida em que amamos a Deus de todo o coração, alma, pensamento, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Como que você ama o seu próximo? Ah, irmão Lincoln, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Falando mal dele. Você falaria mal de você para outra pessoa? Olha, eu não presto, sabia? Poxa, eu sou fofoqueiro. Você fala assim para outra pessoa? Caramba, você viu o que eu fiz, cara? Eu fiz tal presepada assim. Você fala assim de você denigre a sua pessoa, a sua imagem para outras pessoas. Não denigre, né? Não fala mal de você. Você desejaria o mal para você? Tomara que eu fique desempregado. Tomara a Deus que eu não consiga um emprego. Tomara a Deus que a minha família papapá. Tem pessoas que estão dentro de igrejas, que estão dentro de templos, pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, se dizem professam uma fé, uma crença, mas desejam mal para outra pessoa, sendo que o maior mandamento é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí, por exemplo, você teria coragem de, na hora de fazer a sua barba, você homem, se cortar? Está cortando a unha, cortar o canto da unha? Está cortando um frango ali, uma carne ali para fazer um churrasquinho, fazer um almoço? Você teria coragem de cortar a sua mão? Pois tem pessoas dentro desses ambientes eclesiásticos que desejam mal para outra pessoa. Pessoas que não estão dentro de igrejas, dentro de templos, mas que desejam mal para outra pessoa. E a colheita é certa, a pessoa não anda. A vida profissional da pessoa não anda, a vida sentimental da pessoa não anda. Porque aos poucos é gradativo. Conforme você vai plantando, você vai colhendo. Em um ano tem 4 estações. Tem ali a primavera, verão, o outono e inverno. Então, quando a pessoa ela semeia no verão, em algum momento desses 12 meses, ela vai colher. Se você planta frutos bons, possivelmente os bons frutos você irá colher. Mas na terra celestial,
na seara celestial, não tem como você perder. Se você plantar, você vai colher. Não tem problema de chuva, não tem problema de vento, não tem problema de desastres ambientais, não tem. Então, se você faz algo maravilhoso para alguém, essa pessoa pode ser que ela não irá retribuir com você, porque às vezes ela não consegue. Mas lá na frente, você irá colher. Alguém irá te surpreender. Deus usará alguém para te surpreender. Porque você plantou, semeou numa terra fértil, que é o reino dos céus. Então, vamos seguindo. Quem é o próximo? Pergunta é, quem é o próximo? Eu tenho aprendido, irmãos, colegas de trabalho, que o meu próximo é aquele que está ao meu lado e aquele que está precisando da minha ajuda. O meu próximo não é o meu vizinho. O meu próximo não é o meu pai, minha mãe, não é a pessoa que está passando do outro lado da rua. O meu próximo é todo aquele que precisa de ajuda. Todo aquele que precisa de ajuda. Se minha sogra está precisando da minha ajuda, eu preciso ajudar ela, porque ela é minha próxima. Se o estranho está passando dificuldade, ele é meu próximo. Aquela pessoa está no sinaleiro vendendo um doce, vendendo uma pipoca, vendendo alguma coisa, está precisando de ajuda, é o meu próximo. Se eu posso ajudar, eu tenho por obrigação de ajudar. Eu tenho por obrigação. É o meu próximo. Amarás o seu próximo como a ti mesmo. Se coloque no lugar daquela pessoa. Você está dirigindo seu carrão ali. Durante a viagem, você liga ali o computador de bordo. Você pode até dormir na estrada que o carro leva você. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Mas se coloque no lugar daquele que está passando dificuldade, está ali no sinaleiro vendendo a balinha por R$2. E você tem ali uns trocadinhos ali, você tem umas moedas, você tem ali R$5, R$10, R$100 ali. E você não ajuda aquela pessoa. Imagine você no lugar daquela pessoa, vendendo aquela balinha. Assim. Às vezes você está com 5 pacotinhos de bala para vender ali. E você fica pensando, poxa vida, se uma pessoa comprasse esses 5 pacotinhos de bala, que eu já iria para casa. Mas enquanto a pessoa não vende, ela fica ali 3, 4, 5, 6 horas para chegar em casa. E às vezes assim, tem muito picareta no sinaleiro. Eu sei que tem muito picareta no sinaleiro. Mas tem muito pai de família, tem muita mãe, muito jovem que está trabalhando ali para levantar um trocadinho para pagar o curso dele. E de repente ele fala assim, puxa vida, se passasse uma alma abençoada aqui, comprasse todos os meus docinhos aqui, eu ia para casa, eu ia descansar, eu poderia ir para o meu curso descansado, dar o meu melhor lá, poderia ir para a faculdade, eu poderia. Mas passa o avarento ali, mão de vaca, mão de porco ali, que só pensa no umbigo dele e não compra o docinho e fala que ama a Deus. Difícil, né? Eu lembro de um vídeo que eu vi muito tempo atrás, se duvidar procurando ainda acha, uma mocinha vendendo bombom na praia e um rapaz filmando assim a cena e o outro chamou ela. Quanto que tá o docinho? Ah, tá X valor. E como que você vende? Ah, eu vendo no Pix. E qual que é o teu Pix? Nisso que a menina passou o Pix pro rapaz, ele já foi ali, falou, e quantos que você tem ainda para vender? Ela falou, eu tenho 20, uns 20 e poucos, 16, não lembro agora. Uma quantidade
uma quantidade assim, reconhecida até, meio altinha, né? E aí conversando com a menina e mexendo no celular e o outro filmando. Falei, o que você faz e tal? A moça falou, não, minha mãe tá desempregada, e daí a gente tá fazendo esses bombons aqui para vender, e eu tô desde as 9 horas da manhã. Chega a cortar meu coração. Desde as 9 horas e até agora eu não vendi um bombom. Isso já era próximo do meio-dia, 11h30, meio-dia. E o cara falou assim para ela, sério que você não vendeu nenhum? Ela falou, sério. Minha mãe tá desempregada, eu tenho mais um irmãozinho em casa e a gente paga aluguel e esses bombons aqui é para ajudar a pagar o aluguel. Daí ele falou para ela assim, olha, você vai para casa agora, descansa, porque eu acabei de comprar todos de você. E ela olhou assim, sério, moço? E ele falou, sério. De repente assim, uma lágrima começou a cair nos olhos dela assim. Você sabe o que é isso daí, cara? Isso daí é empatia. Você se coloca no lugar daquela pessoa ali. E Deus, Ele faz você sentir a dor daquela pessoa. E isso comove você. Comove. Então, aquele rapaz foi usado por Deus. Às vezes ele quis fazer algo para chamar atenção na internet. Pode ser. Porque hoje tem muita gente que faz isso, né? Doa alguma coisa e filmando aqui, ó, a boa ação. Mas a Bíblia fala que o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Mas ali foi interessante o rapaz ter publicado justamente por isso. Serve de exemplo para mim, para você. Como que você ama o seu irmão? Como que você ama o seu irmão? Eu já falei aqui em outras lives. Sempre guardo umas moedinhas ali, uns trocadinhos no carro ali, que quando estou indo para o hospital ou quando estou indo para um outro trabalho que eu tenho, que daqui a pouco eu vou trabalhar. Sempre quando paro no sinaleiro e eu posso ajudar, eu ajudo. Eu ajudo. Porque eu vejo a necessidade. Beleza? Vamos caminhando aqui. Ai, meu Deus do céu. Quem é o próximo? Esta foi a grande pergunta feita por Jesus após contar uma parábola sobre o bom samaritano ao doutor da lei. Quem é o seu próximo? O nosso próximo é um familiar, esposa, pai, filho, irmão, primo, sobrinha. É o nosso irmão em Cristo, é o nosso vizinho, o professor, o colega de trabalho, o carente, o socialmente excluído. Assim o mandamento revela o objeto da nossa mordomia de amor. Fazer o bem ao próximo de forma concreta, com obras que revelam a nossa fé. E se encontra lá em Tiago 2. Vamos achar. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Vamos ver o que diz aqui. Tiago, conhecido como o meio-irmão de Jesus. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. Meus irmãos, que proveito tem alguém se disser que tem fé e não tem obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem necessidade do sustento diário, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito terá? Está o teu próximo ali passando dificuldades. E você fala assim, vai que Deus vai te abençoar, vai em paz. E você não ajuda ele. Você não dá o suporte para ele, você não dá o alimento que ele precisa. Que proveito há? Que proveito tem a sua fé? É isso que a palavra de Deus diz aqui. Como que você vai despedir uma pessoa, dispensar, falar para
para ela ir para casa, sendo que você ainda não supriu a necessidade fisiológica dela. Às vezes a espiritual está tudo ok, você orou por ela, você a orientou, você deu ali, né, o caminho para ela seguir, mas ela vai embora com a barriga doendo. Que proveito tem? Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras, pelas minhas obras. Então, que tudo aquilo que o mordomo faz, ele precisa fazer com atenção. Ele tem que tomar atento. Quando você for fazer uma boa ação, eu já falei isso em outras lives. Se você vai fazer uma boa ação, você vai levar um alimento para uma família que está passando dificuldade, e de repente você vai separar ali o arroz, o feijão, o macarrão, vai separar ali o sal, o fubá, vai separar as coisas ali, o grosso. Mas tem que tomar atento para ver se a família não tem uma criança, se não tem uma pessoa com dificuldade que precisa de uma fralda geriátrica, uma criança que precisa de um iogurte, precisa de um leite, precisa de uma carninha, coisas. O senhor vai comer um arroz e feijão, um macarrão? Leva uma carninha para a criança, especifica, ó, isso aqui é para o neném, esse daqui é para o fulano que está debilitado, esse daqui é especialmente para ele. Então, Deus, ele vai ficar feliz porque são detalhes. Você cuidou dos detalhes. Então, você não levou só o grosso, você levou os detalhes. Poxa vida, fulano trouxe até o iogurte para o meu filho. O fulano trouxe até uma bolachinha, trouxe o Nescau. Poxa, é lindo, é lindo, é lindo. Então vamos caminhando mais um pouquinho aqui. A palavra fé, do grego pits e do latim fides, traz a ideia de confiança que depositamos em todos a providência de Deus. Mas a melhor definição de fé foi anunciada pelo autor da epístola aos Hebreus ao descrevê-la com profunda inspiração divina, com divina inspiração. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Então o maior exemplo que nós conhecemos é o da mulher grávida. Ela não vê a criança sendo gerada, mas ela já está preparando o enxoval. Ela não sabe se é piá ou menina, mas o enxoval ali sem cor ou com cores neutras, ela já está preparando o enxoval. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu creio que irá existir. Então, precisamos entender que a partir do momento que nós somos mordomos, tomamos a posição de mordomo, de administrador em qualquer coisa. Estou na minha casa, sou administrador aqui. Deus, ele irá prestar conta das mordomias, das funções que eu exerço ou deixei de exercer. A fé como patrimônio espiritual. Quando a mente está ligada a Deus, a fé cristã é o depósito espiritual acumulado durante toda a vida da pessoa. É o nosso patrimônio espiritual. Então, se você tem fé, você tem um patrimônio espiritual. Essa fé foi estimulada a aguardar para não perder. É a coroa da vida. Apocalipse 3:11. Vamos ver lá. Apocalipse
achar aqui rapidinho. Apocalipse 3, versículo 11. Olha como está minha Bíblia aqui. Vamos ver se consigo focar. Ó, cheia de marcação. E eu sou estudioso da Bíblia. Eu gosto de estudar a Bíblia. Porque aqui é tudo que eu preciso tem. Todas as dúvidas, todas as orientações eu vejo aqui. Deus fala comigo. Seja um estudioso da Bíblia também. Então vamos lá. Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Lembra lá do capítulo 16 de Lucas, que fala que aquele mordomo ele foi despossado? Então, aqui em Apocalipse, ele fala a mesma coisa. Eis que venho sem demora, que é o administrador, que é o dono da casa. É o dono, o Senhor maior, o Senhor mor. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, guarda a sua fé, administre a mordomia que foi confiada em você. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também um novo nome. Então, aquele que vencer terá um novo nome, um nome celestial. Hoje meu nome é Lincoln, dado pela minha mãe, pelo meu pai. Mas eu terei um novo nome. Esse nome nem os anjos sabem, só Deus. Um nome celestial. E eu creio que é um nome lindo. Eu creio que é um nome lindo. Você também terá um nome lindo. Mas guarda o que você tem para você não ser despossado. Ao escrever ao jovem discípulo Timóteo, e já próximo da morte, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Jesus, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Guarda a sua fé, para que ninguém tire de você. Para que ninguém tire de você. Vamos caminhando. Em nome de Jesus. Que Deus venha ser o seu guia. Venha ser o seu maior estimulador. O seu maior guia no dia de hoje. Por toda a sua vida. No Novo Testamento, o verbo pestunhou, que é creio, confio, e o substantivo pistes, fé, que a gente já falou sobre a fé, ocorrem cerca de 480 vezes. Então, a palavra creio, confio e fé, eles se repetem mais ou menos 480 vezes. Poucas vezes o substantivo reflete a ideia de fidelidade, como no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, né? Exemplo, Mateus 23, 23, Romanos 3, 3, Gálatas 5, 22, Timóteo 2, versículo 10, Apocalipse 13, versículo 10. Pelo contrário, normalmente funciona como um termo técnico, usado quase exclusivamente para se referir à confiança ilimitada, com obediência e total dependência a Deus. Romanos no capítulo 4, no versículo 24. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 31. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 15. Então, somos salvos pela graça mediante a fé.
Somos salvos pela graça, mediante a fé no Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível a gente ser salvo, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, Deus, Ele vem a ser louvado na sua vida, na minha vida. Em nome de Jesus. A Bíblia fala sobre a avareza e a idolatria ao dinheiro, ou seja, uma compulsão para enriquecer a qualquer custo. Então, precisamos ser moderados com as coisas que a gente quer, com aquilo que a gente quer alcançar. Isso também é mordomia. Saber o momento de você aplicar para você obter mais resultados e saber o momento de você usufruir. Porque tem um ensinamento de Salomão que tem coisas, sementes que é para plantio e semente que é para o consumo. Então nós precisamos entender o momento de semear e o momento de consumir aquilo que foi semeado, certo? Vamos falar um pouco sobre a mordomia dos bens materiais, para nós finalizarmos. O cristão, a pessoa, o servo de Deus, a pessoa que tem as finanças, o profissional liberal, o trabalhador empregado, aquele que tem trabalha numa cooperativa, enfim. Na mordomia dos bens materiais, a pessoa deve trabalhar honestamente para garantir sua sobrevivência financeira. Tem que ser honesto. Você precisa ser honesto consigo mesmo, com sua família e com seu patrão. A Bíblia fala que toda autoridade ela é constituída por Deus. Então, se o seu patrão, se o seu chefe, ele não é uma pessoa fácil de lidar, ele não é uma pessoa cristã, ele não é uma pessoa assim que tem um bom senso, é uma pessoa bruta, uma pessoa ignorante, mas você é subordinado dele, você tem que olhar para ele com bons olhos. Você tem que olhar para ele com bons olhos, porque toda autoridade é constituída por Deus. Então você precisa honrá-lo. Honrar é fazer diferente. Como que eu honro a minha mãe? Como que eu honro meu pai? É fazer diferente daquilo que eu faço com os meus irmãos. Os meus irmãos eu trato de uma maneira. O meu pai e com minha mãe é algo a mais. Como que eu honro a minha esposa? Fazendo diferente. Eu faço algo a mais que eu faço para os meus filhos. Como que eu honro os meus filhos? É fazendo algo diferente, fazendo algo a mais do que eu faço com os meus amigos. E assim vai. É fazer algo diferente. É honrar, é fazer diferente. É assim que temos aprendido. Então, o cristão, a pessoa, deve trabalhar honestamente para garantir sua sobrevivência financeira. Desde o Gênesis, após a queda, o homem emprega esforços com o suor de seu rosto. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Para obter os bens que necessita. Isso é feito de maneira constante. Encontramos isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 11. Nesse aspecto, a preguiça é um pecado intolerável diante de Deus. Assim, ele exorta o preguiçoso que aprende com as formigas, pois estas trabalham no verão para garantir o mantimento no inverno. Provérbios 6, versículo 6 ao 9. Vamos ler, irmãos? Vamos ler. Provérbios. Vamos lá. Provérbios de Salomão, que é um dos provérbios, né? Porque ele tem muitos, mas só esse foi canonizado. Então, Provérbios de Salomão. Vamos lá. Provérbios 6, versículo 6.
Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Olha a advertência que Salomão fala para as pessoas, para os preguiçosos. No versículo 10, tem uma outra referência aqui também. No capítulo 10, no versículo 6, ele vai dizer isso também, quer ver? 10, 26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, se você deixar o dente, ele é uma das partes mais duras do corpo humano. Então, assim, os ossos, para você ter uma ideia, quando a pessoa é cremada, o tecido mole, que são os vasos sanguíneos, o plano muscular, eles consomem rápido. Mas para que o osso venha a ser consumido e a arcada dentária venha a ser consumido, é preciso acender o fogo, no momento que a pessoa vai ser cremada, a 1.200 graus centígrados. Então, assim, é um calor imenso. Mas, assim, qual que é a referência que Salomão diz aqui? Assim como vinagre para os dentes. Você vê, o vinagre ele amolece os dentes. Ele é um veneno para os dentes. Ele é um veneno para os dentes. Como fumaça para os olhos. O que a fumaça faz nos olhos? Não fica irritativo assim? Não fica irritado? Então, quando você manda um preguiçoso fazer uma função, você pede para ele fazer. O mordomo, que é o administrador, pede para a pessoa fazer aquela função. É horrível. O cara, além do cara reclamar, ele vai fazer corpo mole, ele vai fazer de qualquer jeito. É horrível. Então ele adverte lá no capítulo 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vamos caminhando. Então, nesse aspecto, a preguiça é um pecado intolerável. O mordomo, que é o administrador, se ele for preguiçoso, ele está pego. E se o mordomo, que é o administrador, ele tem um subordinado que é preguiçoso, ele tem que, com carinho, com amor, ele tem que exortar, ele tem que ter um falar curador, como temos aprendido. Um falar curador, chegar, conversar, orientar, saber o que está acontecendo, por que não está desenvolvendo aquela função, por que está faltando. Será que está faltando matéria-prima, está faltando uma qualificação? O que está acontecendo? Então, para poder desenvolver aquela função. A Bíblia mostra que a avareza e a idolatria ao dinheiro, ou seja, uma compulsão para enriquecer a qualquer custo, é uma escravidão ao vil metal. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Você pode ver quanta corrupção no Senado, quanta corrupção nas grandes empresas, quanta corrupção. E não precisa ir longe. Estudos apontam que o objeto mais furtado no mundo se chama isso aqui, ó, caneta. É o objeto mais furtado. Porque fica no canto ali, numa mesa, numa cadeira, fica no vestiário, fica em algum lugar. A pessoa olha assim, tem ninguém aqui, leva embora. Então, um dos objetos mais furtados é a caneta. Não deixa de ser corrupção. Você está se corrompendo, furtando, pegando algo que não é seu. Cuidado, cuidado. Começa com pouco e assim vai sucessivamente aumentando. Porque é a tentação. Tem pessoas que têm tentações carnais. Tem queda por mulheres. Tem queda por homens. Tem pessoas que têm tentação por furtos. Tem pessoas que têm tentação pela bebida. Tem pessoas que têm tentação falar palavrão. E assim vai. Cada um tem uma certa tentação. Deus não demoniza a riqueza, nem diviniza. Palavra bonita.
diviniza a pobreza. Mas o cristão deve correr às suas práticas ilícitas de ganhar dinheiro. Então, assim, a gente tem que ficar longe das coisas ilícitas, longe de cassinos, longe de jogatina, dinheiros ilícitos, de como que você ganha esse dinheiro. Esse dinheiro aqui é desviado um material ali, eu faço vista grossa e de repente cai um troquinho na minha conta. E eu não roubo, mas alguém rouba e eu faço uma vista grossa aqui na minha função aqui, como mordomo, como administrador, eu faço uma vista grossa aqui, algum material é desviado, algum dinheirinho é desviado e vai caindo na minha conta. Se cuida, que você pode ser despossado. E a vergonha é grande. A vergonha é grande. Então, Jesus ensinou: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Então, o que podemos entender? Acautelai-vos, cuidai-vos, tenha cautela, guarda da avareza, se cuida com a avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, eu não posso ver uma pessoa que tem muitos bens e tirar uma base da vida dela, saber que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa que não é avarenta. Tem pessoas prósperas, pessoas de mão aberta, pessoas que ajudam pessoas menos favorecidas e são ricas, são milionários. Um exemplo é o Senhor, que já dorme nos braços de Deus, já dorme nos braços do Senhor, que é o fundador da Aveia Quaker. O testemunho dele é lindo, maravilhoso, porque ele decidiu separar 10% de toda a sua renda no início do seu trabalho ali, né, do cereal ali que ele fazia, a aveia. Ele decidiu separar 10% de tudo aquilo que rendia na sua fabriqueta na época, que era uma mini empresa, levar para a igreja, e Deus foi agregando, Deus foi abençoando a vida dele. Então, conforme ele foi crescendo, ele foi aumentando 20%, 30%, e até hoje ele é lembrado. Até hoje o dono da Aveia Quaker é lembrado, porque ele era uma pessoa que ele tinha a mão aberta, ele ajudava os menos favorecidos. Então, quando nós temos a mão aberta para o Senhor Jesus, para ajudar os menos favorecidos, Deus, ele abre portas, ele abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família. Seja bem-vinda, Maria. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Estamos falando aí sobre mordomia. Mordomia, sobre o mordomo. O mordomo é o administrador e a mordomia são os afazeres que nós temos, que o mordomo faz. Como que estamos fazendo? Então, o cristão, a pessoa e a contribuição com a igreja. Como que nós estamos contribuindo com a igreja local, com a paróquia local, com aquelas pessoas que estão precisando de ajuda? Como que estamos? Na igreja, no estabelecimento, há várias maneiras pelas quais o cristão ou a pessoa pode e deve contribuir para a expansão e manutenção da obra do Senhor. Essa contribuição deve ser feita através dos dízimos, de ofertas voluntárias, de roupas, de materiais higiênicos, de cestas básicas. Então, tudo isso é interessante para o mordomo fazer. Então, recebeu um valor final do mês, vai lá e faz o rancho, vai lá e faz a compra do mês.
Separa ali um arroz, um feijão, separa alguma coisa e leva para uma instituição de caridade, leva para a assistente social do seu bairro, leva para uma casa de recuperação esse material. Faça aquilo que o Senhor fala para você fazer. Jesus, ele fala sobre as ofertas voluntárias, que se encontra lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 8 ao 12. Jesus rejeitou a necessidade da contribuição com os dízimos, repreendendo os hipócritas, os fariseus, Mateus 23, 23, pois inúmeras vezes necessidades da igreja que requerem a retribuição dos fiéis. Então, assim, desde a época de Jesus, quando o Senhor Jesus ele foi assunto aos céus, a igreja começou com os discípulos ali, os apóstolos, e inúmeras vezes a igreja passou por dificuldades. O apóstolo Paulo ele precisava de ajuda de alguns irmãos, que ele conta lá sobre as cartas em 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele vai falando sobre as necessidades que ele tem passado e que a igreja local contribuiu para que ele continuasse as suas viagens missionárias, levando a palavra de Deus. Então, o que podemos entender é que pessoas precisam da sua ajuda, precisam da minha ajuda. E você como mordomo, eu como mordomo, como administrador do meu tempo, administrador da minha fé, administrador dos meus bens materiais, através da administração dos meus bens materiais, do meu salário, eu consiga auxiliar, ajudar a minha igreja local, a minha paróquia local, o assistente social do meu bairro, como foi falado. Tem como você fazer uma boa ação, tem como você ofertar, tem como você fazer algo de bom na sua vida, na vida de alguém. Se coloque, como foi falado minutos atrás, no lugar daquela pessoa que está passando dificuldade. E você verá que é doloroso. Pessoas terem condições de ajudar e não ajudar. Dói. Vamos falar um pouquinho sobre o compromisso para nós finalizarmos esse primeiro vídeo sobre mordomia cristã. O compromisso é mais que uma decisão sentimental que pode mudar a vida de uma pessoa por alguns poucos dias, cheio de emoções. É um ato válido da vontade e muda todo o modo de vida de uma pessoa. Eles explicam o significado de compromisso, descrevendo como o descreve um dialeto indiano. O compromisso é dar com a palma da mão para baixo. Quando colocamos algo nas mãos de alguém, não conseguimos segurar parte do que estamos dando. Ao passo que, se pedirmos que a pessoa retire algo da nossa mão, ainda que poderemos segurar de alguma parte que essa pessoa não consiga pegar, em nossas culturas, em nossa palavra. Quando nós damos alguma coisa, nós damos com a palma da mão virada para baixo. Porque quando você abre a mão e a outra está recebendo, aquilo cai. Então vamos supor, eu vou pegar essa caneta aqui, esse marcador de texto. Então, eu vou dar para a pessoa esse marcador de texto, esse valor, essa bênção financeira, esse arroz, esse feijão. Eu vou dar isso para a pessoa. Então, eu vou dar de mão para baixo, de palma de mão para baixo. E a outra pessoa está em posição de receber. Então, quando eu abro a mão, aquilo cai sobre a mão da pessoa e ela fecha. Mesmo eu querendo fechar a mão, eu não consigo pegar. É isso que o dialeto indiano diz, que quando a gente vai dar algo para alguém, a gente não vai dar assim de mão para cima.
A gente vai dar de palmas da mão para baixo. Porque quando a gente abre, aquele bem material cai, aquela bênção na vida da pessoa cai e a pessoa recebe. Então, todas as vezes que você vai receber algo de alguém, você fica em posição de receber, que é de palmas para cima. E quando nós vamos dar, é de palmas para baixo. Porque quando você abre a mão, não tem como você... É frações de segundo, é o efeito da gravidade, é a tendência a cair. Pega, cai. Ai, meu Deus. Então, quando você for dar algo para alguém, não espera receber dela uma recompensa. Não espera receber, porque a Bíblia diz que quando nós vamos oferecer um banquete, nós precisamos oferecer um banquete para aquele que não pode retribuir, porque o nosso galardão é maior. Porque se você faz um banquete para aquela pessoa que pode retribuir, hoje você faz um banquete, vamos supor, você gasta aí 5 mil reais num jantar, por baixo aí, baratinho, 5 mil reais. Aí aquela pessoa ela tem condições de retribuir, ela vai fazer um jantar e vai gastar 15, 20 mil reais, porque ela vai querer fazer algo maior. E aonde fica o seu galardão nisso? É isso que a Bíblia diz. Então, quando você for fazer uma boa, uma caridade, for fazer uma boa ação, seja para aquele que não possa retribuir, porque ele será grato a você pelo resto da vida. E se ele não for, pelo menos você fez a sua parte. Beleza? Então, vamos concluir aqui o nosso estudo sobre a mordomia cristã, sobre o administrador e sobre aquilo que ele está administrando, que seria as mordomias. Somos mordomos dos bens espirituais e materiais, concedidos por Deus à sua igreja. Se realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Usemos os recursos que Deus nos concedeu como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que temos veio do Senhor. Então, como foi dito lá no início, tudo que temos, tudo que somos, foi emprestado. Mais cedo ou mais tarde será requerido. Então, quando o Senhor da Seara vier prestar conta dos talentos que foi emprestado a você, será que você enterrou? Será que você multiplicou? Será que você será recompensado? Ou será que você será despossado daquilo? Será que você será honrado? Ou será que você será envergonhado? Então, para nós finalizarmos, eu gostaria de fazer uma oração breve a você. E o nosso próximo vídeo será sobre a mordomia do corpo. Como você tem tratado o seu corpo. Como você tem se cuidado. Como você tem cuidado da sua vida, do seu coração, da sua mente. Então nós iremos estudar sobre a mordomia do corpo. Beleza? Então Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais sobre a administração de tudo aquilo que vem em nossas mãos, tanto no nosso âmbito espiritual, eclesiástico, dentro de uma igreja, ou dentro de um trabalho registrado ou não, Senhor. Que o Senhor venha ser glorificado tanto na minha vida quanto na vida dessas pessoas. Que o Senhor venha ser louvado e glorificado nessas vidas. Abençoe aquele que está passando por dificuldade, abre uma porta de emprego para aquele que está precisando, Senhor. Honre, meu Pai, aquele que precisa ser honrado, Senhor. E aquele que está passando por dificuldade, ajude-o. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.